Boa noite, pessoal. Tudo bem? Iniciando nossa primeira aula de revisão do nosso novo curso, né? É Periodization aplicado ao Complex Training. Serão 6 aulas. Essas são as minhas primeiras 4 turmas desse, entre aspas, nível 2 ou aprofundamento de que todos aqui, e vocês podem notar lá no nosso grupo do Telegram, que nessas 4 cidades, né? Agora a partir de julho e agosto, em ordem, Rio de Janeiro, São Paulo, ah, Salvador e na primeira semana de agosto em Porto Alegre. Acredito ali, tem alguns colegas ainda que não entraram no Telegram, mas temos 60 e poucas pessoas no Telegram, tá? Obviamente, todo mundo com suas necessidades, seus objetivos, sua rotina. E eu fico muito feliz por 95% desses 60 inscritos ou mais. Acredito que a gente vai ter mais até iniciar os presenciais, né? Essas 4 primeiras turmas vão bater 70, talvez um pouco mais. Todos eles já foram alunos do Experience presencial, a programação avançada. E quando eu terminei, né, o Experience, e quem não recebeu, com certeza é, tá recebendo o material online, né, para consumir, e também juntamente com o Periodization. E vários de vocês com problemas de horários, eu insisti em participar dessa turma aqui, daqui a pouco podendo, caso tenha algum problema de presencial nessas primeiras datas, simplesmente eu colocar nas datas de outubro e novembro, antecipando para vocês, devido às 4 turmas já estarem confirmadas com um número muito bom de inscritos em cada uma. Claro que a gente quer colocar mais gente. Eu já tô com para lançar provavelmente na próxima semana ou na seguinte, porque ainda eu estou tentando colocar as pessoas para julho e agosto. As turmas de outubro e novembro, talvez serão 4 ou 5 turmas em outubro e novembro. Já temos Florianópolis com a data reservada, São Paulo e Rio com certeza, só vou definir a data e talvez uma outra cidade ou duas para complementar, tá? E aí o que que acontece? Um recado, cada vez mais a gente está tentando entregar mais qualidade no conteúdo, né? Nós sabemos que precisamos muitas vezes refinar algumas coisas. Eu preciso ter um pouco mais de controle ao chegar no presencial, né? Muitos de vocês até me deram sugestões e a gente acolhe elas da melhor maneira possível. Então, por isso que eu tenho uma parceria com o pessoal de Florianópolis, né? O André Teixeira e o Ricardo Bombom, eles estão comigo já numa parceria de suporte técnico e e das redes sociais e todo o suporte da plataforma, desde os 2 cursos, os últimos Experience. Vocês podem notar no Instagram lá que eu tô com um layout diferente, né? Das postagens, que foi Curitiba e Florianópolis agora, nas 2 semanas que anteriores. E algum detalhe para essa turma agora, vocês notaram que nas turmas do WhatsApp vocês receberam algumas mensagens, simplesmente porque tem camiseta dry fit que a gente vai entregar agora em cada presencial, e algum suporte ali de plataforma onde a gente vai colocar o material, até porque muitos de vocês acabam perdendo a aula gravada, perdendo o PDF das aulas de revisão, tendo dificuldade de acessar, né? E aí a gente, para não ter, para ter um pouco mais de controle, principalmente em quem estudou ou não as aulas de revisão, porque vocês vão entender que
esse nível 2, essa periodização, eu quero dar uma liberdade de vocês programarem treinos específicos de alta qualidade, baseado em teoria sólida hoje. E eu tenho uma dificuldade, uma aversão a copia e cola. Vocês já notaram isso, né? Eu sempre comento que muitas pessoas chegam em mim e falam: olha, tu não tem, tu não tem a preocupação com as outras pessoas que dão curso no Brasil. Pelo contrário, eu incentivo que as pessoas busquem outras informações em todos os cursos que tem presenciais de 2 ou 3 dias no Brasil. E por quê? Porque eles vão ter oportunidade de comparar esses cursos com o que eles recebem aqui. E graças a Deus, o feedback que eu tenho em 90, 95% das vezes de quem quer estudar e quer aprofundar é de que essa nossa estrutura de preparação de 2 a 3 meses, ela de verdade prepara para o presencial. Por isso, a aula gravada, ela simplesmente vai estar numa plataforma que vocês vão ter acesso, é só vocês cadastrarem naquele link que vocês receberam hoje lá e entrar com o e-mail de vocês. No e-mail vocês vão receber um link, e aí a aula gravada vai estar postada lá, ela e o PDF, tá? Sem problemas, e vocês vão ter acesso ao conteúdo preparatório, beleza? Vamos lá. Dito essas pequenas explicações, o que é o periodization aplicado ao complex, né? Primeiro, o que vocês, obviamente, na teoria e prática, né, conseguiram receber ao terminar o curso do Experience? Vocês têm condições, né, de planejar uma aula, né, a partir mobilidade, reativação, força isolada e o complex, ou contraste, ou o nome que vocês quiserem chamar, bitrisérie, para 3 objetivos, né? Lesão, manutenção de hipertrofia, fitness e planejamento de esportes performance amador ou profissional, usando quais métodos, né? Quais métodos? A gente entendeu que o excêntrico é crônico para que o isométrico, de forma aguda, sustente a força neural preparatória para a estrutura, ou seja, que vem antes do movimento. E dessa forma, a gente entendeu que existe a isometria Elden, a isometria Overcoming, a isometria híbrida quase isométrica do Alex Natera, existe o excêntrico pesado neural, o excêntrico rápido e leve, chamado de fast eccentric, e algumas variações para hipertrofia usadas pela própria hipertrofia, rest, pause e cluster, e uma adaptação do modelo neural hipertrófico para atleta, chamado hipertrofia seletiva funcional, e alguns métodos híbridos que a Físio utiliza, chamado heavy slow resistance, ou um híbrido de excêntrico que arrebenta pouca fibra, chamado eccentric quase isométrico. Então isso foi o Experience, de uma maneira geral, né? Sendo que vocês tiveram acesso à interdependência ou interligação dos sistemas energéticos. E aí, dentro dos 3 modelos de periodização mais reconhecidos no mundo, o bloco, que é uma do Vergochansky, que é um aperfeiçoamento do tradicional do Matveev, né? O bloco ABC, espaçado em semanas, com predominância de algumas qualidades, capacidades físicas, para o que nós temos atual hoje, o biológico, sistemático, sistêmico do Bondarchuk, e o sistema dinâmico complexo, liderado pelo holandês Franz Bosch,
E dessa maneira, esses dois simplesmente seguem o entendimento, seguem o entendimento da mesma ordem do bloco ou até do próprio Matveev. Obviamente, o princípio unidade geral especial ele continua, não vai mudar. Princípio unidade especial geral. Ou seja, eu começo pela força e termino pelo movimento. Vocês vão me escutar eu falar isso 50 mil vezes na mentoria. E olha que eu procurei algum modelo que fosse ao contrário disso. Não encontrei. Então esses três, eles estão hoje numa ideia, e vocês já escutaram isso, de que ao invés de maximizar 100%, nós vamos otimizar uma estabilização das capacidades de forma interligada, que é o porquê o sistema dinâmico complexo biológico funcional consegue ter tanta aderência hoje, porque a gente não pode visar a maximização por 14 dias, sendo que a maioria do que a gente procura em esporte são temporadas média a longas, de 6 a 8 meses, em que a gente não pode ter nenhum risco de queda de performance ou lesão, ou não deveria ter. E dessa forma, esse modelo ele nos possibilita trabalhar numa ordem, começando pela força, transitando pela transferência explosiva, coordenativa reativa e terminando no gesto motor. E aí nós temos um complexo respeitando as adaptações biológicas integradas sistêmicas. Beleza. Essa é a nossa mentoria anterior. E aí vocês vão me perguntar, professor, que eu vou aprender nessa aqui? E aí eu falei, porra, vamos. Eu fiquei pensando, porque esse material aqui, ele foi. Essa aula aqui, esse PDF, são as 3 primeiras aulas de revisão. E olha se eu consegui terminar. São 6, tá? Meu primeiro objetivo é o que vários professores chegaram em mim e falaram: tu precisa encontrar uma maneira, e isso está correto. Você precisa encontrar alguma maneira de que no presencial de 2 dias, nós, além de a gente receber a ordem, a gente visualizar a programação, até ter escrito no manual o que fazer, vivenciar. Então, vivenciar é muito importante. Mas, além de vivenciar, o que é mais importante é sentar e criar a, a ordem, a programação específica. Então, a primeira preocupação minha, primeira, foi pensar o que seriam 6 momentos presenciais, 6 momentos, né? Presenciais divididos em 2 grandes famílias do periodization. Então, nós vamos ter um momento de programação de lesão mais avançado, né? E junto com esse programação de recuperação de lesão, eu vou encaixar a manutenção de hipertrofia. Então isso vai ser um momento. E outro momento que chama muita atenção será 4 especificidades esportivas, né? O esporte coletivo, que tem uma ideia que a gente vai aplicar, esportes de lutas, esportes de raquete e endurance de uma maneira, por ser um esporte cíclico, diferente dos outros 3, que são acíclicos. Então, isso é a minha primeira preocupação. Para isso, eu pensei, nós vamos ter que chegar no presencial, dominando ao extremo o porquê do porquê do porquê. E vocês vão ver hoje na aula, na segunda aula, na terceira aula, que a primeira coisa que eu fiz, até eu estou abrindo aqui o Telegram, primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: voltar às minhas origens, né? Voltar às minhas origens.
que seria o quê? Abrir o meu canal do Telegram, principalmente para essas 4 turmas, e por isso que eu sei que esse curso vai ter, com certeza, 20, 30, e eu tô numerando, são turma 1, 2, 3 e 4, né? Eu não vou mais classificar por cidade. Então, tranquilamente, isso aqui vai ter 20, 30, 40, 50 turmas, tá? Com certeza. Foi reabrir o Telegram. Por quê? Porque eu precisei ir atrás dos porquês. Você já tem o básico. O básico, o esqueleto vocês já têm. Primeiro, segundo exercício da lesão. Alguém tem dúvida que eu vou fazer um neural com reequilíbrio muscular? Ninguém tem dúvida. Aí, hipertrofia. Tem várias formas de gerar hipertrofia. Alguém tem dúvida que o neural isométrico ou um EQI é fundamental para manter o tendão? Ninguém tem. Se eu for para esportes performance, eu tenho que separar em pré-temporada, que é muito parecido com recuperação de lesão ou manutenção de hipertrofia. E aí eu tenho o in-season, que eu acho que vai ser uma grande ideia nossa na prática, em que eu tenho muitas possibilidades, porém, quando a gente tem muitas possibilidades, nós temos muitas dúvidas. E aí, o esqueleto vocês receberam. Vocês se lembram na parte do segundo dia do Experience à tarde, que eu coloco lá a isometria overcoming, ela não tem dúvida da sua aplicação, está lá. O terceiro exercício é um gesto motor geral ou especial, sustentado, num antiglicolítico, numa tolerância ao lactato ou um lactato extremo. Vocês têm as 3 possibilidades. E eu acho que eu encaixo todas as formas possíveis de duração de segundos ou chamado resistência especial. Só que o segundo exercício é muitas possibilidades. Eu saio da coordenação reativa para a força explosiva, que é uma carga mais alta, para a potência, que é uma carga mais moderada, e para a própria reatividade pliométrica, que é uma carga leve mínima, para formas híbridas, usando ou não carga externa para aumentar o RFD, que é a velocidade de a máxima máxima intensidade de contração muscular num mínimo período de tempo. Para isso eu reabri o Telegram. E no Telegram, hoje, estou com ele aberto, eu tenho 60 PDFs. Sendo que esses 60 são só os mais importantes que eu li nesses 2 meses. E esses 60 estão colocados de uma maneira progressiva. Esses 60 estão colocados de uma maneira progressiva. E eu tinha uma ideia de entregar o porquê do porquê, melhor dizendo, o porquê do porquê o complexo é fantástico. E eu achei que eu iria encontrar algumas ideias. E assim, até pensei, vai ser rápido isso aí. Porque eu tinha na minha cabeça, eu tô entregando o que é o curso para vocês, e eu acredito que a minha expectativa, a minha de conteúdo, foi superada em 2, 3 vezes do que eu achava que eu ia encontrar. Então tá muito acima do que eu achava que eu iria construir para vocês. Então eu pensei assim, eu vou fazer uma revisão até chegar nos métodos, nos modelos de periodização. Vocês já sabem, Matviev, Vergoshansky, bloco, biológico Bondarchuk e complexo Franz Bosch. Temos, eu vou colocar duas principais programações usadas nos modelos americanos de esportes performance, que são modelos de multicompetições, multijogos
e competições de 6 a 10 meses, que vai nos auxiliar no entendimento. Um modelo chamado High Low Periodization, do Charles Francis, que é separar alta intensidade e média baixa intensidade durante a semana. E outro modelo muito legal chamado Triphasic Training, do Cal Dietz, em que é uma adaptação moderna do bloco, porém colocando os métodos novos que eu quero falar para vocês. Então, o meu objetivo era entregar métodos novos. Então, aí eu vou explicar esses modelos novos de periodização, ou 2, 3, 4 a mais, e vocês vão notar que eles são muito parecidos na sua ordem, chamado princípio, unidade geral. Eu começo pela estrutura, termino pelo movimento, só para daí colocar mais meios ou métodos, como a gente gosta de chamar, de treinamento, que seria outras formas de fazer transferência, outras formas de fazer excêntrico, outras formas de fazer explosivo, outras formas de fazer isométrico, e a gente ampliar o nosso arsenal. E aí, com esses novos modelos e esses novos métodos, ter condições de, na prática dos 2 dias, aprofundar e planejar uma periodização utilizando o Complex. Só que o que aconteceu? As 3 primeiras aulas de revisão, ou essas, eu acredito, ontem eu entreguei análise de áudio 5. Amanhã de manhã eu faço análise de áudio 6. Eu acredito que tem perto de 5 horas de áudios no Telegram, tá? E se vocês forem notar, eu vou só passar os slides aqui. Isso eu poderia criar uma mentoria só com essas 3 aulas de revisão, essas 5 horas de áudio, porque ela é o porquê do porquê do porquê que existe a periodização moderna aplicada à forma que a gente treina hoje, que é em complex training. E vocês vão notar que entender isso é tão fantástico que vocês vão se perguntar: pá, eu vou ter que fazer complex ou alguma coisa muito parecida, senão eu não consigo aplicar ou controlar as adaptações hoje na forma que os esportes modernos são praticados. Então, o que aconteceu? Se vocês olharem aqui, eu estou passando o PDF aqui. Isso aqui eu quero terminar até a 3ª aula de revisão, tá? Ok? Porque quando eu terminar isso aqui, ó, e falta só o áudio 6 no Telegram, que eu vou fazer amanhã. Olha isso aqui, galera. Olha isso aqui. Eu cheguei aqui, ó, tá? Olha quantas referências tem aqui. E eu tenho todos esses artigos. Obviamente você não lê, né? Porque o louco sou eu. 228 artigos. Eu só coloquei 60. Eu só coloquei 60 no Telegram. Só os mais importantes. Beleza? Então vamos voltar aqui. Então o que é... Pessoal, eu tô fazendo essa introdução porque essas 3 aulas de revisão são tão fantásticas que, se vocês estudarem talvez 2 vezes as aulas, vocês vão chegar com um nível de condição teórico para programar, que vocês vão se apavorar e vão programar numa qualidade que eu não vejo nos cursos no Brasil. Por quê? Porque essas informações que eu vou passar aqui, elas estão tudo fracionadas, tá? Essas informações estão tudo fracionadas. Elas não estão entregues como eu estou entregando, tá? Então, o que eu vou entregar nessas 3 aulas? Primeiro, eu tive que ir até 1927. Por quê? Porque em 1927 surgiu a teoria da adaptação.
E aí, lá na década de 80, 90, a teoria da adaptação, que eu vou falar daqui a pouco, tudo isso aqui eu já falei em áudio. Então, vocês estão recebendo agora, simplesmente, novamente, numa aula ao vivo comigo, o que tá os áudios no Telegram. Então, só precisam fazer o seguinte. Olha que fantástico. Vocês só precisam, deixa eu só tirar meu vídeo aqui, tá? Vocês só precisam, só isso, escutar os áudios e olhar uma vez a aula. Que eu acho que vocês vão ter condições de dominar ao extremo o que eu vou falar. Então, acompanhe comigo o raciocínio para chegar no Complex. Isso eu não tive tempo de explicar no Experience. A adaptação. Até 1970, não dava-se bola ao estresse emocional. Por que mudou? Porque os americanos voltaram da guerra do Vietnã. Tá? E o Hansel foi contratado para, além da parte fisiológica da adaptação, entender por que as pessoas tinham estresse sem receber agente externo, né? Algum tipo de medicamento, hormônio externo ou fazer exercício. Então, houve uma remodelação da teoria do estresse, tá? E a partir de 1980 e 90 surgiu o Fitness Fatigue Model, que até hoje é o que explica de forma moderna a teoria do estresse, a síndrome da adaptação geral. E isso começou na década de 80, 90, a nos trazer para o que aonde nós estamos hoje. Que nós temos estímulos positivos agudos e estresses negativos crônicos. E aí vocês começam a ter certeza do que vocês escutaram de mecanotransdução, lesão tecidual e estresse metabólico, que são duas famílias. Mecanotransdução, principalmente com isometria e neural até 10, 12 segundos, é limpo, agudo, imediato. Lesão tecidual, no pain, no gain. Estresse metabólico é o excêntrico, que arrebenta, é crônico e, com certeza, vai desregular o eixo testosterona-cortisol. Aí, após a adaptação virar fitness, fatigue, paradigma, a gente vai para a ideia de que o pessoal reviu o modelo de periodização ali na década de 90, 2000 e surgiu a ideia que muitos falam que não aplica a periodização, que a periodização não dá certo, só que nunca leram nenhum ou não se aprofundaram a entender o que é periodização e o que é programação. Então, quando alguém fala que não usa periodização ou que ela não serve para nada, essa pessoa deveria ser proibida de trabalhar com ser humano vivo. Proibida. Deveria ter seu CREF, se ela tem, obviamente, cancelado. Porque o que é periodização? Ela simplesmente é uma ideia, uma concepção de começo, meio e fim em relação a exercício, respeitando a síndrome de adaptação geral e o Fitness Fatigue Model, que é quando o exercício virou uma profissão. E aí ele tem que respeitar que o corpo oscila na sua adaptação. E aí os grandes
estudiosos modernos de periodização complexa ou biológica e os antigos. E aí eu começo a explicar que quando se defende uma ideia ou fala excessivamente contra algum teórico tradicional, simplesmente quando vocês escutarem alguém falar isso, e vocês sabem que eu comento isso muitas vezes, deem um passo atrás, porque tem duas conclusões que eu tenho. Ou essa pessoa é tendenciosa para defender a sua bandeira, ou o nível de base teórica dela é muito pequeno. Qualquer uma das duas, fujam dessa pessoa. Então, o que é periodização? É uma ideia rígida, fixa, de começo, meio e fim, em que eu não encontrei diferenças em nenhum modelo de periodização que não comece pela força e não termine pelo movimento. E vocês vão notar que os modelos complexos biológicos, eles começam pela força, mas uma força mais integrada ao movimento. E qual é a melhor força integrada ao movimento? Isometria, porque gera a conexão músculo e tendão sem destruir essa conexão, fazendo o treino excêntrico ou treino concêntrico com a falha momentânea muscular. E aí eu tenho opção de ser mais geral no gesto motor ou mais específico. E aí vocês escolham o que vocês querem fazer. Então a periodização, ela é uma concepção fixa e que une o princípio geral e especial. Ponto. Olha que fantástico e simples ao mesmo tempo. Só que agora nós vamos pro o que nós estamos fazendo nesse curso aqui, que é periodização, porque chama mais atenção periodização. O nome deveria ser programação aplicado ao complex training. Como o meu curso anterior foi programação avançada, experience, eu pensei para mim, como eu vou chamar atenção que isso aqui vai ser mais aprofundado que o anterior? Porque todo mundo programa, todo mundo monta treino, mas ninguém tem coragem e base teórica de planejar periodização, porque o buraco é mais embaixo. Tu chegar e começar a explicar periodização, tu precisa de umas 5, 10 mil horas de leitura de livros e artigos, vivências com vários treinadores e pesquisadores de alto nível no mundo. Então, o que é programação, senhores? Ela é única, individual e flexível dia a dia ou semana a semana. Aí, a gente destruiu todos os cursos, ou a maioria dos cursos sendo vendidos. Destruímos. Por quê? Porque se a periodização ela é uma concepção que não muda, que começa pelo geral e termina pelo especial, eu posso entregar um modelo. E eu entreguei para vocês no Experience. Qual foi o modelo que eu entreguei? Isometria, reequilíbrio muscular. Isometria, hipertrofia. Isometria, transferência, gesto motor. Entreguei. Mas o que é programar? Agora o buraco fica ruim. Se nós não entendemos o que eu vou falar na aula 1, aula 2, aula 3, eu vou chegar no complex prático simplesmente fazendo o quê? Escolhendo aleatoriamente exercício. E não é de todo ruim. Porque se eu seguir a periodização,
eu vou ter um bom resultado. Agora, se eu quero um ótimo resultado, que é programar com a máxima especificidade e individualidade, eu vou ter que entender o porquê tal modalidade vai usar força explosiva, outra vai usar potência e outra vai usar coordenação reativa como segundo exercício. E aí precisa estudar. Aí eu preciso dominar modelos, métodos e, sobretudo, características específicas das modalidades esportivas. Suas características fisiológicas, que eu vou entregar um resumo de cada modalidade. Coletivo é isso, lutas é isso, raquete é isso, endurance é isso. E aí, o que nós vamos caminhar? Adaptação geral, fitness fatigue paradigma. Aí eu tenho que entender que só existe o complexo num próprio treino, porque existia o PPA, que hoje a gente sabe, desde 2015, que virou o PAP. Isso aí eu vou explicar, já está nos áudios do Telegram, mas eu vou explicar aqui nas 3 aulas. O PPA virou o PAP, só que o PAP virou o priming. Olha que legal. Tô entregando 2025 para vocês. Isso aqui são dos artigos do ano passado, 24. Então o PPA, que dura 3 a 5 minutos, virou o PAP, que dura 30 minutos, e virou o priming, que dura 48 horas. Então, quando eu entender que existe uma ordem em que o neural, a transferência, precisa acumular esforços positivos e minimizar fadiga acumulada negativa, eu consigo otimizar a performance ao mesmo tempo, em torno de 85, 90%, e não arriscar uma maximização que dura 14 dias. Aí eu vou explicar isso para vocês, e aí eu tenho que dar um passo atrás. Por quê? Porque quando eu explico o PPA, eu explico o PAP e eu explico o priming, eu preciso, deixa eu só ver aqui, eu preciso explicar que o tapering, que todo mundo sabe que é o polimento, o tapering, que era reduzir volume, manter intensidade e reduzir um pouquinho a frequência, ele serve para maximizar por 7 a 14 dias a minha performance. E por que a gente não faz mais tapering, senhores? Porque a minha competição é 6 a 8 meses. Eu só vou fazer tapering se eu pegar um atleta de um nível muito alto de esportes em que ou eu tô treinando LPO ou atletismo, em que ele tem algumas competições alvo que naquela competição única, ou 2, 3 durante o ano, eu preciso chegar a 100%. Ou eu sou um competidor de endurance em que eu tenho uma competição alvo para maximizar a performance. Vocês vão se me perguntar, mas eu só tenho pessoal de endurance que compete 6 a 10 competições do ano. Eu não consigo fazer esse tapering ao extremo. E os meus esportes são multi-competições.
são calendários extensivos. Então, o que que aconteceu? Eu tô indo no final desse mês agora, na última semana, eu vou começar o presencial no Rio na primeira semana de julho, voltando de Los Angeles, num congresso de performance, e um dos temas é o que eu expliquei no Telegram para vocês. O que eu expliquei no Telegram para vocês? Que o tapering virou microload e microdose. Eu vou ter um curso sobre microload e microdose. E eu entreguei um resumo para vocês de todas as pesquisas de microload, ou quase todas, de 2020 até 2025. Tá lá no Telegram. Os PDFs na íntegra, que eu analisei eles. E o que eles descobriram no microload e microdose? Que a intensidade eu tenho que manter igual o tapering, que a frequência eu posso manter, principalmente em modalidades coordenativas, que nos favorece. Os nossos esportes são tudo modalidades coordenativas. E eu preciso manter a frequência para manter o neural drive. Só que aí, como é que eu consigo não ter que diminuir em média 50% o volume, como ocorre no tapering? Eu diluo e espaço as sessões com durações menores, porém na soma total do volume eu tenho mais frequência, mais sessões, mas com duração menor, mas na soma eu consigo equivaler ou chegar perto do volume. E por que isso mantém a minha performance? Porque eu vou voltar lá na primeira lei da adaptação de 1927, que diz o quê? A chave do controle de performance é estabilizar o eixo testosterona e cortisol, anabolismo e catabolismo. Por isso que os bodybuilding retiram todos os eventos catabólicos e maximizam o treino com anabolismo e recuperação estendida para máxima hipertrofia. Então essa informação nos favorece. E aí eu ainda vou para os efeitos de concorrência ou interferência entre o que gera anabolismo, a mTOR, e o que gera a mTOR a nível muscular, e o que gera um catabolismo, mas estimula a biogênese mitocondrial, MP quinase, e nós temos novas informações hoje, em 2024, minto 2022, citado também agora em 2024, que nós temos uma ideia em que esportes performance precisa treinar coisas ao mesmo tempo e estabilizar. Só que existem algumas capacidades que eu não vou conseguir otimizar se elas estiverem na mesma seção do complexo. E só tem uma que nós temos que tomar cuidado. Se eu treinar força neural, todos os tipos, se eu treinar resíduo de hipertrofia e se eu treinar base de fôlego aeróbico e anaeróbico, elas se complementam. A única que eu tenho que tomar cuidado no complexo, e por isso que o overcoming não passa de 5 segundos, é o RFD, força explosiva e potência. Por quê? Porque o neural drive, ou seja, a rápida excitabilidade da fibra tipo 2, ela é diminuída se no mesmo treino eu tenho treinos de força neural estendida, força hipertrófica e base aeróbica de média e baixa intensidade. Ou seja, eu preciso entender que o complexo para transferência eu só posso e só devo utilizar o overcoming de 5 segundos. Ou treino neural que não passa de 5 segundos, que seria 2 a 3 repetições máximas, para não ter
interferência. E por isso que os estudos de 2024, aquele que quando eu terminei o Experience eu falei para vocês, olha, saiu uma revisão das isometrias, Yelden Overcoming, e eles falaram, por favor, ao fazer Yelden, que a duração vai ser de 20 a 30 segundos por tendão, não é a melhor forma de combinar transferência coordenativa, porque gera fadiga. Gera fadiga. O ideal é, ao fazer transferência, manter o neurodrive sem fadiga. E aí nós voltamos. Isso é o resumo das 3 aulas. Isso é tudo que nós precisamos saber de forma teórica para ter as ferramentas de programação quando a gente fazer o presencial. Porque depois disso que eu acabei de falar, a gente vai olhar os modelos de periodização, ver alguns métodos mais avançados e aí pegar todas as informações e planejar na prática, programar, na verdade, de forma específica essas combinações. Beleza? Isso foi a parte em que eu, na verdade, mostro para vocês que essa é o esquema para a gente chegar na programação. Se a gente pular isso, a gente vai chegar na programação com muitas dúvidas. E aí, com dúvidas, a gente não sabe escolher o que fazer. Aqui, ó, new concepts, novos conceitos, né? Então, basicamente, o que nós temos? O QL, nós temos o Stuart Macmillan, que é o CEO da Altis, que é o Centro de Performance Americano do Atletismo. Basicamente, nessas 2 lâminas, o que ele fala? Que a gente precisa programar pensando no global, aberto a novas possibilidades, né? Nós não nós devemos não focar em ideias mirabolantes, e sim repensar o problema. A gente tem que estar flexível e criar novas formas para alcançar os objetivos. Só que entender que o progresso é um processo não linear, não é imediato. E o que é essa ideia de que nós precisamos reinterpretar o passado e criar novos caminhos atuais? E aí, nós precisamos entender que as ideias antigas, elas existem, porém elas precisam ser reinterpretadas. Toda programação ela é individual e a sua essência é híbrida. E por que eu estou falando isso? Porque de tanto estudar, vocês vão notar daqui a pouco, todo mundo batia no Rancelli, que ele era extremamente ideias patológicas fisiológicas. E aí eu postei lá no Telegram, o Rancelli faleceu em 83. Em 76, ele fez um artigo em que ele explicou que a adaptação ela era fisiológica, mas também endócrino emocional. Ou seja, ele reinterpretou suas ideias. Vocês já escutaram no presencial do Experience quando eu falei do Andreas Pina, do Functional Range Coordination, e eu falei que ele era um físio que trabalhava com FNP, que trabalhava com excêntrico isometria, e aí ele estudou cadeia muscular, mecanotenção e criou uma ideia de mobilidade com controle motor isométrico, que vocês podem chamar de flexibilidade ativa. E vocês se lembram que eu já comentei que o Franz Bosch
ele tem todas as suas qualidades, mas quando você estuda a fundo o Franz Bosch, ele fez uma reinterpretação da curva comprimento-tensão e viu que uma força neural para a estrutura era fundamental e chamou de intramuscular para estabilizar o atrator. E ao estabilizar o atrator, ele visualizou que essa força deveria ser em comprimento ótimo e ele com certeza embasou suas ideias nos teóricos da titina, Walter Herzog e colaboradores que descobriram que uma força neural criava estifes na titina e estifes no tendão e maximizava para mim treinar só movimento coordenativo reativo intermuscular. E por que eu estou falando isso? Porque é assim que se treinava o pessoal no atletismo na década de 80. Então vocês notem que é tudo reinterpretação de coisas que já existem. Ninguém inventa um modelo de treinamento revolucionário sem ter estudado a fundo modelos anteriores. Então vamos lá. Teoria da adaptação. Só um pouquinho. Aí, tô minimizando aqui a fotinho. O que aconteceu? Primeiro, o Rancelli é de 1937, a síntese da adaptação geral. Só que isso aqui eu sei porque eu li os 10, 12 artigos do Rancelli. Olha que loucura que eu fiz, tá? Eu li todos os artigos dele. De 30, de 50, de 70 e de 80, de 70. Foi o último que ele faleceu em 83. Então a gente sabe que a homeostase é a constante busca pelo equilíbrio estável, porque tem que entender a adaptação. Se eu não entender a adaptação e que ela virou estímulo-resposta, ela virou agudo crônico e ela é a explicação da força primeiro e o movimento depois. Se eu não entender isso, eu estou no escuro. A homeostase é a busca constante de um equilíbrio estável, interno e externo. Só que isso, antes do Rancelli, nós tínhamos um médico de Harvard chamado Walter Cannon, que em 1929 falou que o corpo tinha essa briga constante de fight and fly, ou seja, luta ou fuga, baseado na adrenalina. E todo o foco da supercompensação, que era adrenalina, que é uma catecolamina, que fazia o corpo adaptar ou não, foi a base teórica para a síndrome de adaptação geral que o Rancelli, em 1936 e 37, criou a síndrome de adaptação geral, só que não era baseado na adrenalina, na noradrenalina. A síndrome de adaptação geral era baseado no estresse e basicamente no cortisol. Olha que loucura, cortisol. Aí a gente tem os modelos tradicionais que até a década de 70 e 80 explicavam um microciclo em 4 a 6 semanas em que a gente passava por fases, né? Que era o seguinte, olha que loucura. A primeira fase, antes, o que o Rancelli fez? Ele pegou agentes externos, né? Hormônios, e pegou o ratinho e começou a injetar no ratinho. E aí ele começou a ver as falências na hipófise, né? Ou em algumas glândulas e órgãos internos do ratinho. E aí ele começou a ver que essa dose que ele aplicava no ratinho matava o ratinho. Aí ele aplicou metade da dose, continuava a matar.
Aí ele aplicou 1/4 da dose. E ele viu que essa microdose, ela respeitava essa ordem, que era primeiro uma reação de alarme, esse agente externo, e o corpo fazia algumas mudanças, e aí vocês vão entender que essas mudanças, quando eu explicar na aula 2, o Félix Mirson, e por que o Félix Mirson é top, vocês vão notar que foi o primeiro áudio que eu tive no Telegram, foi sobre o Félix Mirson, e o segundo áudio que eu falei sobre o Rancelli, tá? E aqui eu inverti a explicação. Obviamente, porque eu estava construindo o conteúdo para vocês, tá? Só tá invertido. Então, o Félix Mirson vai entregar o porquê eu preciso treinar força e suporte metabólico para músculo, cérebro, coração. Ou seja, eu preciso estrutura e função. Eu preciso músculo e mitocôndria. Mas antes disso, essa reação de alarme a esse agente externo causava uma mudança aguda bioenergética, metabólica. Essa mudança metabólica, ela era transitória. Se eu continuasse a aplicar essa microdose, e aí vocês vão entender que essa microdose, 1/4 do veneno, não matava o ratinho. Então, vocês se lembram que eu falei que só tem duas coisas que o corpo humano faz? Ou ele vai melhorar gradativamente, ou eu vou errar a dose e eu posso morrer. Eu posso ter um dano estrutural, né? Um dano sério, uma lesão. Então, estímulo positivo, agudo, melhora imediata ou um pequeno prazo para começar a melhorar. Estresse negativo, eu danifico as minhas estruturas e aí o meu corpo vai ter uma briga gigantesca para arrumar, para depois eu ter uma melhora. E aí vocês começam a entender a parte dos treinos no pain no gain, estresse metabólico, falha momentânea muscular e excêntrico ao extremo. Mas voltando à teoria do estresse, do cortisol, se eu continuasse a aplicar essas microdoses, o meu corpo iria entender que vamos arrumar as estruturas, porque eu quero estrutura e função. A função imediata melhorou na reação ao alarme, só que eu chego no momento que eu tenho que resistir e readaptar para criar uma nova homeostase. Só que se eu errasse a dose ou continuasse de forma prolongada aplicando esse tipo de agente externo, eu chegaria a um período de exaustão, um prolongamento exagerado, que eu estaria arriscado a um dano ou até uma morte celular. E isso baseou todo o modelo até a década de 80 e 90, que a gente entende que a melhora ela não é linear, não é uma escada que eu melhoro do 1 para o 2 de forma contínua, e sim é ondulatória. E basicamente, se eu não manipular as variáveis, basicamente são três, as mais importantes. Quais são? Volume, intensidade e frequência, as três mais importantes. E aí a gente tem várias que eu cito, qual é a que eu mais cito para vocês? Volume, intensidade e frequência é regulada para seu efeito positivo ou negativo pelo intervalo recuperativo e maximizada pelo seu modo de contração
ou se ela tem uma ação geral ou especial, geral ou específica. Tirando isso, volume, intensidade, frequência, intervalo recuperativo em todas as suas formas, dentro do treino, entre treinos, entre semanas, entre exercícios, dentro do exercício, e que tipo de modo de contração, concêntrica, isométrica, excêntrica, e se é exercício geral ou especial, eu já domino a programação, que são as variáveis. Eu estou dominando a programação. E aí o que acontece? A gente passou muito tempo pensando em ondulações em que eu subia por 3, 4, talvez 5 semanas, estabilizasse e teria uma queda de performance. Queda de performance por uma, talvez 2 semanas, num grande ciclo de 6 a 8 semanas. Beleza? Chamado de mesociclo. E por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso, senhores? Como eu vou aplicar isso numa temporada de 8 semanas? Como? Desculpe, falei besteira. Como eu vou aplicar isso numa temporada de 8 meses? Como eu vou chegar e falar, ó, agora nós estamos nas 2 semanas de queda de performance? Por quê? Porque eu estava pensando em estresse agressivo. E aí eu estava respeitando a síndrome de adaptação geral, que foi modificada a partir de 1990 e virou Fitness Fatigue Model, e que eu consigo, entendendo estímulo e resposta, estabilizar as minhas capacidades, porque eu vou minimizar treinos que vão me levar ao risco de lesão muscular. E agora a gente sabe que a gente consegue aplicar estímulos positivos e deixar para momentos estratégicos, quando o corpo está reestruturado, e aplicar no treino ou no próprio evento estímulos que vão desafiar a zona de lactato ou a zona extrema metabólica perto da falha mecânica ou metabólica na execução do gesto motor. Nós já temos isso. E isso é o que diferencia hoje quem trabalha com lesão, físio, RTP, e quem trabalha com performance. Isso quer dizer o quê? Se nós não dominarmos essa base teórica que eu estou construindo com vocês, nós vamos continuar aplicando estímulos que viram estresses, ao invés de aplicar estímulos que estabilizam a performance e nos mantêm longe do risco da queda de performance. Por isso que surgiu toda essa ideia e os esportes mudaram. Desde 90 a 2000, todos os esportes têm muita grana, tem muita pressão, tem muito fisiológico e emocional, e eu preciso minimizar isso. Se eu não minimizar, infelizmente, a lesão ocorre. E por isso que quem não dá um passo atrás para entender bases teóricas e simplesmente pegar modelos de programação fixos dentro da periodização, não tem para onde correr. Por que essa homeorese, principalmente com o biológico, sistêmico, do Bondarchuk, surgiu com tanta força no Brasil, nos cursos do professor Augusto Reda? Muitos ainda nem ouviram falar. Está muito mais forte a complexidade do Franz Bosch. Só que a complexidade do Franz Bosch, infelizmente, ela não dá muita atenção pro porquê
das adaptações serem sistêmicas e vão direto para as aplicações práticas, que eu não concordo, né? Por quê? Porque ir direto para as aplicações práticas da complexidade, simplesmente metade dos profissionais vão olhar para isso, e principalmente os mais tradicionais vão dizer que isso não serve para nada, ou é simplesmente exercícios aleatórios de reatividade. Por quê? Porque não entenderam que a homeorese, que surgiu lá com o Peter Anok, no mesmo tempo que o Rancelli estudava adaptação, na década de 40, 50 e 60, e a partir do Bondarchuk na década de 70, 80, e nós temos um pessoal do LPO russo que defende a ideia sistêmica, e o LPO russo, nós temos o Arkady Vorobiev. Se vocês não sabem quem é Arkady Vorobiev, ele foi por 3 Olimpíadas chefe do departamento de LPO russo entre a década de 80 e 90, e por o LPO ser gesto motor, 80% do treino era os movimentos de LPO, clean, snatch, clean e jerk. Acontecia que ele entendia que a adaptação que ele buscava era baseada no gesto motor, e por isso que ele entendia a ideia da homeorese. E o que é a ideia da homeorese? A homeorese, ela entende que nós temos estímulos de destruição, chamado distress, estresses, porém nós temos estímulos ideais de criação, estímulos chamado eustress. E esse equilíbrio, diferente da homeostase, que é uma busca de equilíbrio estável, ele sabe que esse equilíbrio estável não existe. Nós temos equilíbrios dinâmicos constantes. Por quê? Porque o conceito de alostase que vocês têm nesse PDF, ele fala que o corpo, por ser sistêmico, isso é tão óbvio. Qualquer artigo de neurofisiologia e o próprio sistema dinâmico complexo, no seu artigo original, aquele artigo do Musco Slack, que explica que nós temos um delay quando o pé bate no solo, o controle do delay do cérebro, ele é muito maior do que se a gente treinasse a periferia, o aparato periférico, a musculatura, o músculo e o tendão, quando o pé bate no solo. Então o delay do cérebro era maior que o delay da estrutura periférica, e a estrutura periférica ela pode ser treinada para antecipar esse delay do cérebro. E essa antecipação chamada de feed forward é o porquê a complexidade trabalha com força intramuscular, cocontração e carga externa leve e movimento coordenativo reativo fast eccentric e rápido, para treinar o aparato periférico, para que ganhe um controle bottom-up ao invés da dominância reflexa top-down. Só que essa ideia em nenhum momento ela é explicada, que o cérebro não tem um trabalho de retroalimentação com a periferia, e a periferia retroalimenta o cérebro imediatamente. Quando a gente fala que o corpo é biológico dinâmico e que as leis sistêmicas reais de adaptação são leis biológicas,
e que as adaptações são morfofuncionais, hoje o que mais nós escutamos é que a gente tem que entender que a conexão do cérebro com o músculo e do músculo com o cérebro, que a gente pode chamar de qualquer coisa, elas são essencialmente maximizadas por respostas neuroendócrinas musculares. Neuro, músculo, endócrino. Então, o cortisol e a testosterona, o anabolismo e o catabolismo, estar controlando o cortisol, estar apto a respostas coordenadas integradas, é o que explica que a homeorese é uma busca de equilíbrio a cada segundo que nós estamos vivos. E que o corpo, agora é a parte mais legal, ele tem minutos de gastos hormonais. Por que surgiu a complexidade? Ah, para estabilizar a coordenação, a variabilidade do gesto motor. Beleza! Então vamos treinar 6 horas de gesto motor? Ah, mas eu não consigo treinar 6 horas de gesto motor. Eu vou ter uma lesão por overuse. Aí como é que eu consigo treinar 2 horas de gesto motor? Só se eu estabilizar a articulação para que essas 2 horas de gesto motor não tenham uma descarga tão alta hormonal. Por quê? Porque eu estou estabilizado. Então vocês começam a notar que a homeorese, ou a estrutura com a função, existe desde 1940. Só que estava escondida. Escondida onde, senhores? Na nossa formação bodybuilding, que estava cagando e andando com o movimento. Cagando e andando para tendão. Só queria crescer um músculo. E aí, nossas bases de entendimento de programação ficaram escondidas. Aí, ó, aqui eu tenho, ó, essa aqui é só a imagem da arquitetura do sistema funcional do Anokhin, e ele chama de fisiologia integrativa. Essa palavra aqui, ó, aferentação reversa, é a explicação que eu tenho para a complexidade, que é o quê? Ó, 2007, ó, do McEwen. O que é uma autorregulação antecipatória e avaliações internas e externas para coordenar as compensações? Porque o que é uma avaliação reversa, uma aferentação reversa? Antigamente, se a gente for em aferência e eferência, aferência é o sistema nervoso central avaliando. Eferência é o sistema periférico retornando e efetuando o gesto motor. Então, quando eu falo de avaliação reversa, é que a avaliação não é só do sistema nervoso central, ela também é do periférico. Por isso que treinar a parte periférica é fantástica. Beleza? Olha só. Aqui a gente tem um resumo bem legal. E vocês notem aí que eu fui do Rancelli de 38 e 76 para o Acto Viro de 84 e 92 e 2002, porque o Acto Viro é um letão que colocou todo o leste europeu com essas ideias fantásticas. E aí eu tenho o Wiener em 99, esse artigo vocês têm, e o Chieli 2015 também, que pegaram as ideias modernas de adaptação e colocaram raciocínios explicando o seguinte. Primeiro,
que a adaptação homeostática específica é o que a gente busca, né? O que a gente busca? Uma adaptação o mais específica possível, né? Todo mundo escutou a adaptação específica como foco. Só que é muito difícil de só fazer a adaptação específica. Ou seja, só treinar o gesto motor com alta funcionalidade. O Hans Selye, em 76, no seu artigo, que vocês também têm esse artigo postado, o último dele, ele fez uma revisão de toda a teoria dele, e ele sabia que estava no final da vida dele, desde 1930 até 76. E ele falou o seguinte: estabilização rápida e aguda, né? Ou seja, específico, buscando uma regulação de equilíbrio, pensando numa funcionalidade. Então, e ele se pergunta: será que a especificidade é sempre specificity? Specificity is always a relative phenomenon. Ou seja, o que ele quis dizer? Tome cuidado com a especificidade. Ela vai ter uma característica individual e única para cada momento, ou seja, momento exato naquele corpo biológico sistema integrado. Pensem na construção não específica antes do gesto motor. Isso quer dizer o quê? Já vou dar um exemplo fantástico para vocês. Que mesmo o Bondarchuk, que em todo treino tem gesto motor específico, todo treino o Bondarchuk tem, ele tem antes da fase de desenvolvimento especial, ele tem a fase de preparação especial, aí ela tem desenvolvimento especial e gesto motor. As duas fases de preparação e desenvolvimento especial, elas são a preparação, algo muito relevante de base neural para o movimento, então não é 100% específico. O desenvolvimento especial é um gesto motor, normalmente com algumas características do gesto motor global, então normalmente ele é parcial, que vai contribuir para o gesto motor especial. Então a gente tem uma construção semi-especial ou não específica anterior à fase específica. Aonde na complexidade do Franz Bosch nós temos uma construção neural que não é especial, mas é semi-especial ou não específica, que vai contribuir para o gesto motor intermuscular específico, na isometria em comprimento ótimo intramuscular. Ela é um componente preparatório semi-especial ou não específico do músculo tendão para aprofundar o atrator, sendo que muitas vezes eu faço essa força intramuscular sem estar fazendo o gesto motor. Estou fazendo algo derivado do gesto motor, em que eu coloco a musculatura num estado que vai contribuir para o gesto motor lá na frente. Dessa maneira, o estresse, que é a explicação da teoria da síndrome de adaptação geral do Hans Selye, é um mecanismo de adaptação geral, que é uma resposta fisiológica não específica, um mecanismo não específico, e que o ponto-chave é a sua regulação
simpato adrenocortical hormonal, em que ele vai gerar as mobilizações de reservas de energia, proteína imunológica e vai começar a criar um ambiente de preparação para o gesto motor. Obviamente que as ações não específicas, elas têm que estar contextualizadas para a importância do que eu estou buscando. Lesão, hipertrofia ou performance esportiva. E aí eu vou criando essa retroalimentação cérebro-músculo, músculo-cérebro, né? Então, toda a teoria do Rancelli, até a década de 80, ela foi baseada em funções de emergência. Então, essas fases, a fase de alarme, a fase de resistência, alarme metabólico, resistência estrutural e depois tentar não chegar na exaustão, que é a lesão, ela é a soma de estresses não específicos expostos de maneira prolongada e de uma maneira que vai gerar uma resposta neuroendócrina intensa e ela precisa estar vinculada, essa liberação neuroendócrina, muito mais estabilizando a testosterona e tentando estabilizar o cortisol e dessa maneira adaptar de maneira plástica, estrutural, músculo-tendão e metabólica, suporte mitocondrial à célula e criar um mecanismo coordenativo sistêmico integrado e gerar um estresse sistêmico controlado. Então você começa a notar que sair fazendo qualquer exercício, obviamente, vai contra a ideia que o próprio Rancelli entendia como uma adaptação progressiva. Aí a gente se pergunta, esses conceitos, né, são novos ou velhos? Essa integração biológica hoje, a gente pode simplesmente chamar estímulo, organismo, resposta, e isso pode ser interpretado como uma adaptação urgente que pode estabilizar a longo prazo, stable long term, ou se eu errar, levar à exaustão. Aí surge a ideia que nós vamos caminhar daqui a pouco, que é a teoria fitness fatigue. E você se lembra da aula do isométrico turma 2 de tendão? A teoria fitness fatigue do Bannister, de 1976. E a partir de 2000, 2003, todas as escolas mundiais, 2000, 2003, começou a pegar essa ideia fitness fatigue paradigma como nós temos que maximizar o estímulo positivo e minimizar o estresse negativo. E aí, vocês se lembram que eu citei o Franco Impellizieri, que agora em 2023 ele fala que nós temos que entender que nós temos dois caminhos. O estímulo vai nos levar a uma resposta aguda. E essa resposta aguda tem que construir e não destruir. Pelo simples fato que, se ele destruir, eu vou precisar de um tempo para reestruturar esse organismo. E eu não tenho tempo 7 a 14, 21 dias para isso. Então eu não posso mais errar o estímulo. Por isso que surgiu o complexo, por isso que temos a isometria, por isso que nós temos o neural e por isso que o isométrico, desculpe, o excêntrico está sendo revisto a sua forma de aplicação durante a temporada.
Aí a gente tem aqui o resumo, né? A palavra work capacity, capacidade de trabalho, na literatura russo, é o entendimento quando a gente une as 5 principais capacidades motoras, que é força e seus derivados, velocidade, potência, força explosiva, seus derivados, flexibilidade, mobilidade, coordenação geral especial e resistência geral especial. E aí a gente tem o Rancelli e a teoria de regulação neuroimune endócrina, baseado em auto, autorregulação entre o cérebro e o músculo cérebro, que é meio óbvio para nós. Essa autorregulação depende se nosso corpo, ao receber o estímulo, vai logo caminhar para a construção. Se ele não caminhar para a construção, infelizmente, senhores, nós estamos saindo para o estresse, e o estresse para o cortisol, e o cortisol para a destruição. E aí a gente tem um baita problema. E a grande ideia hoje do treinamento funcional é a cooperação e não simplesmente a interação. Não adianta eu ter as capacidades trabalhadas em níveis ótimos, entre 80% e 90%. Eu preciso que elas se cooperem, elas se retroalimentem, elas se suportam. Uma suporta a outra. E aonde a gente consegue fazer esse suporte? Quando a gente aplica complex training. E a gente sabe que a combinação está se auxiliando. Eu estou fazendo uma isometria com uma força explosiva. Eu estou fazendo uma isometria ou um neural com coordenação. Eu não estou colocando nenhum tipo de capacidade que vai interferir ou levar ao risco do estresse negativo e vai me exigir um tempo para recuperar e reorganizar as estruturas. Aqui nós temos as duas vias, né? Isso é do artigo original do Viro, bem legal. Vocês têm esse artigo no Telegram, ele explicando as duas vias, tá? Do sistema nervoso central, a geral e a específica, tá? Aí a gente vai falar um pouquinho sobre a síndrome de adaptação geral e o novo entendimento do estresse, que isso já é do John Kelly 2015. E aí a gente vai sair agora da adaptação. Acho que a gente conseguiu visualizar aonde nós estamos chegando na década de 90, 2000. E o que aconteceu com o Rancelli até a década de 50, 60, tá? Em 38, como eu já tinha falado, o conceito de periodização é um conceito esportivo. Ou seja, o modelo de periodização ele foi colocado em que a gente tinha. O que a gente tinha? A síndrome de adaptação geral e alguns estudos sobre o biológico sistêmico. Isso que nós tinha até a década de 50 e 60. Então, o Rancelli fez nos ratinhos ali os testes de respostas de estresse, aplicando droga, um pouco de exercício e temperatura, mas o foco principal dele foi as drogas. E ele verificou respostas universais similares, né? E ele chamou de a especificidade da adaptação, né? Ela tinha um efeito cruzado a longo prazo protetivo, chamado Cross Protective Effect a longo prazo. Tinha uma resposta que era muito similar em todos os
seres vivos, nesse caso os animais, e aí ele criou a síndrome da adaptação geral com essas fases, né? Só que ele visualizou que a adaptação energética do organismo, né, toda adaptação integrada, ela tinha um finite amount antes da exaustão. Então ele não podia ficar aplicando para sempre, e por isso que ele teve a ideia de que após um período de continuidade dos agentes estressores, nesse caso as drogas, eu teria que passar um período sem essa aplicação, que foi transformado para nós no esporte como período de recuperação ou de diminuição da execução dos exercícios, que seria aquela semana recuperativa, tá? Wiener, em 99, esse artigo faz uma revisão muito legal de tudo que existia em relação à adaptação. Ele falou que houve uma grande mudança a partir da guerra do Vietnã. Porque o Rancelli era um húngaro-canadense que trabalhava em Montreal, no Canadá. E aí, tudo era feito de lá. O que aconteceu? O pessoal voltou na década de 60, 70, da guerra com estresse pós-traumático. Então a pessoa estava com níveis hormonais estressantes no seu limite, principalmente cortisol e derivados, sem receber droga externa e sem fazer exercício. Então a adrenalina e a noradrenalina, elas tiveram um reforço pelo cortisol e toda a teoria começou a ser revista. Então, o princípio de adaptação energético, o corpo teria um limite de volume de exposição para tolerar de maneira segura exercício fisiológico e estresses emocionais, psicológicos. Então, o que a gente tem hoje? A combinação que o treinamento precisa ser controlado. Quem faz controle de carga interno e externo, a gente sabe que nós temos os controles de carga fisiológicos e uma atenção muito em fatores externos que também vão influenciar marcadores bioquímicos internos, mas muito mais comportamentais. Comportamentais. Sono, bem-estar, família, alimentação, recuperação, preocupações, traumas, fadiga extrema, subrecuperação entre treinos, enfim. Então, qual seria o big problem? Que até a aceitação da parte psicológica ocorria uma extrapolação do treino de exercício físico para humanos. E até hoje, e principalmente nesse artigo do Morasca e do Matox 2016-2000, nós não, isso aí o Wiener falou, e também nosso amigo John Kelly, que nós não sabemos ainda a responsividade de cada organismo humano. How much stress é tolerado? E isso é o que ainda a nossa cultura esportiva não entende, a manipulação do volume, intensidade e frequência de maneira individual. Ainda nós temos a cultura que o atleta precisa tolerar de qualquer maneira, aguentar e tolerar alto volume, frequência e intensidade de treino, e nós sabemos hoje que o foco é a intensidade. A frequência tem que ser monitorada,
E o volume, sobretudo, o tempo de exposição às respostas hormonais, principalmente de cortisol, é a chave. E aí, o que nós temos de estudos hoje, que tolerância a alto volume de treino, citado por Empirizieri, é em torno de 13% dos atletas. Então a gente tem um, um número muito pequeno de atletas que vão suportar o nosso erro ao aplicar volume extremo. Só que a gente entra num, num, uh, num labirinto, a gente não encontra saída, porque da mesma forma que o volume é o vilão e a intensidade e a frequência não são, isso é um microload e microdose, eu só consigo de verdade aplicar intensidade e frequência e gradativamente ir aumentando o volume se eu treinar a estrutura antes do movimento. E o que a maioria das pessoas está fazendo no Brasil? Como a complexidade veio com força e a complexidade é a melhor ideia, entre aspas, para aplicar movimentos específicos coordenativos, ela está baseando o treinamento no movimento. Como a maioria das pessoas não domina a força neural intramuscular como não bodybuilding, e sim força para preparar a tolerância ao volume, acaba aplicando a força de uma maneira errada, uma força ou leve ou parecida com bodybuilding. Então, a periodização, que é a ideia geral para o especial, ela é a otimização integrada e sistêmica das capacidades. E ela é fundamental eu respeitar força antes do movimento, porque ela vai conseguir regular os hormônios e respeitar o tempo necessário para que cada corpo, de maneira neurobiológica, encontre um limiar mais alto de adaptação. Esse limiar vai oportunizar eu aumentar a aplicação de volume e frequência. Então, sem fazer a ordem correta, nós estamos novamente arriscando o atleta. E aí, esse New Understanding of Stress é um artigo de 2015 ou 18, um dos dois. É o título do John Kelly. E eu sugiro que vocês todos leem esse PDF, porque ele é uma revisão de todos os modelos de periodização e a gente começa a ver que ele respeita Matveev, respeita Verkhoshansky, respeita Platonov, respeita o biológico do Bondarchuk, respeita as ideias complexas e específicas. Só que ele fala, nós temos que seguir o quê? O New Understanding of Stress Science aplicado ao treinamento, que é basicamente controle de estresse de uma maneira ampla entre força neural e movimento periférico. Então não é escolher movimento e também não é isolar a força, é integrar os dois. Dessa maneira, Optimum Training Adaptation e o Recovery, ela é altamente individualizada e fortemente modulada por respostas emocionais. Dessa forma, as adaptações fisiológicas não são fenômenos isolados, e sim físico, biológico e neuropsicoemocional. Novamente, voltamos ao eixo cortisol-testosterona. As consequências de impor estresse é amplamente previsível para a média
da população, mas individualmente imprevisível. Isso quer dizer o quê? Ah, a gente pode ter um controle médio de tolerância à exposição. Só que, novamente, a média ela não consegue nos mostrar os extremos, e os extremos, por um lado é a performance e o outro lado é a lesão. Se a gente não entender que retardar a fadiga metabólica e mecânica é o que a gente pode fazer de melhor para estabilizar o estresse, porque o movimento vai ter uma descarga, um desgaste menor nas estruturas. E o que acontece? Isso aqui, ó, é do McKeown em 2011. Isso eu escutei do Bondarchuk. Olha como a gente escuta a ciência, entre aspas, tradicional, escondida nos argumentos dos grandes treinadores do mundo. Cada ação estressora age como um pedágio, uma assinatura de estresse no nosso circuito neuroemocional, uma lesão, e nos leva à teoria do desgaste, que é a teoria Wear and Tear Theory, que ao aplicar erros de estímulos a longo prazo, volumes inespecíficos ao extremo, treinos que não servem para nada, sem relevância para a modalidade, ele simplesmente faz um desgaste na nossa resiliência a longo prazo, que é a carga alostática, o equilíbrio alostático. Ou seja, o Bondarchuk, na mentoria, falou para nós temos que entender a fundo a nossa modalidade esportiva para não gastar, ele usou essa palavra, para nós não gastarmos a nossa reserva adaptativa do nosso organismo para a modalidade esportiva. Quando eu escutei ele falar reserva adaptativa, eu não tinha a compreensão que eu tenho hoje, que é o quê? Nós temos limites finitos de tempo para aplicar estresse, cortisol, testosterona no organismo. Por quê? Porque o esporte tem cento e poucos anos. E o ser humano, ele vive há milhões de anos. Então, nosso mecanismo de liberação hormonal, que é o mesmo que a gente usa para fazer esporte, ele não pode ser usado sem intenção de melhora integrativa. Não podemos gastar energia com coisas inespecíficas, porque isso paga um preço no nosso organismo. Olha que ideia fantástica. Ok? Pessoal, 2 horas de aula. Deixa eu voltar aqui. Essa foi a parte em que eu caminhei de 1927 até 2000. Consegui entregar toda a ideia adaptativa, toda ela, homeostase, homeorese, Rancelli, Peter Anok, Bondarchuk, Franz Bosch. E agora nós vamos caminhar por uma ideia mais vinculada à adaptação do músculo e da mitocôndria, entrar no Fitness Fatigue Paradigm, entrar no PPA, entrar no PAP, entrar no Priming, ir para o microload microdose, do microload para o microdose, entender o tapering e entender a interferência molecular. Aí nós temos todas as bases teóricas, todas elas,
para entrar nos modelos de periodização, mais, né? Nós temos 3 ou 4 que nós discutimos no Experience. E aí entrar nos métodos, as variações, meios, e ir para o presencial montar programas específicos. Beleza, pessoal? Valeu? Alguém quiser interagir aqui, se não, boa noite a todos e até domingo que vem. Valeu, professor João. Abraço. Boa noite. Valeu, Juliano. Até domingo. Boa noite. Feito então, pessoal. Boa noite a todos. Até domingo. É a aula. Vou baixar ela. Valeu, Raul. E vocês vão ter acesso para estudos. Boa noite.